Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baez. Vamos para a videoaula? Nessa aula nós vamos continuar o que nós falamos na aula passada sobre o aprendizado das funções do teclado, ok? Isso é muito importante porque agora nós vamos colocar em prática aquilo que nós vimos na aula passada, perfeito? Bom, vamos então iniciar nossa aula. Vamos falar então da função F1, ok pessoal? Na função F1, tá? É como acessar o ajuda, ok? Vamos voltar para o Word, ok? E vamos teclar o F1 do lado esquerdo superior do teclado. Vamos lá? Apertando, olha lá, vai abrir a janela de ajuda do aplicativo, ok? Isso nós já falamos lá atrás nas aulas anteriores. Qualquer coisa nós vamos deixar o link aí nas notificações, aí nas anotações aí embaixo do vídeo, ok? Então não vou explicar aqui porque a gente já falou lá atrás, vamos somente fechar. Isso é o que o F1 faz, ok? Vamos voltar então para a nossa apresentação aqui. F2, mover textos ou elementos gráficos. O que ele faz? Vamos voltar então para o Word. Vamos lá. No Word, pessoal, para que nós façamos esse comando, nós vamos precisar então de um texto. Vamos fazer então um texto automático, ok? Vamos usar aquele comando que eu falei lá atrás novamente, que é o igual, rand, ok? Abre parênteses. Vamos colocar aí por volta aí de uns 10 parágrafos. Nós vamos colocar bastante texto. E aproximadamente desses 10 parágrafos, aí umas 9 linhas, mais ou menos, por parágrafo. Vamos fechar e vamos dar um Enter. Ok? Olha lá, você vai perceber que deu aproximadamente aí umas 3 folhas, né? Umas 3 páginas. Como é que a gente sabe disso, né? Vamos lá, aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Vocês perceberam? Olha lá, página 3 de 3, ok? Deixa eu somente esconder aqui o zoom. Olha aqui, ó, página 3 de 3 aqui, como nós estamos vendo, ok? Vou fechar o zoom. Olha lá, então vou rolar as páginas para cima, ok? Então nós fizemos aí um texto automático para que nos ajude a trabalhar com a tecla F2 e as outras funções também, ok? Veja, para que a gente entenda melhor, eu vou selecionar aqui umas 3 linhas e vou colocar na cor vermelha, né? As fontes aqui na cor vermelha, ok? E vamos fazer o seguinte, aproveitando que ela está selecionada, vamos teclar o F2, então vamos pressionar a tecla F2. Pronto, acabei de fazer isso. Você vai perceber que não aconteceu nada, mas eu vou vir aqui e vou colocar o cursor, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, do lado esquerdo do próximo parágrafo. E vou pressionar o Enter. Olha lá, aquele texto que eu tinha aqui em cima, ele moveu, ele se deslocou aqui para o segundo parágrafo, onde eu tinha colocado o meu cursor. Perfeito? Então essa é a movimentação de texto e objetos gráficos, ou seja, isso também serve para que eu movimente uma figura, um desenho, uma foto, seja o que for. Ok, pessoal? Deu para entender? Então eu vou deslocar novamente aqui para cima, vou selecionar, vou pressionar o F2, olha lá, e vou colocar novamente o cursor aqui, ó. Perfeito? Olha lá, o cursor está piscando aqui. Vou apertar o Enter, declaro o Enter. Olha lá, ele veio para cima. Tudo bem? Então, isso é o que a função F2 faz. Vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos agora, então, entender a função F3. O F3, pessoal, ele faz o quê? Ele faz a inserção de um bloco de construção salvo previamente. Bem, como que funciona isso? Vamos entender então voltando para o Word. Veja,
Nós estamos aqui com o nosso texto que nós colocamos, perfeito? Eu vou pegar e selecionar uma parte desse texto. Eu vou vir aqui, nesse pedaço, vou dar um Enter e vou selecionar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, novamente, eu vou colocar ela em vermelho, para que dê um destaque para a gente. E eu vou dar um Enter aqui. Eu vou colocar aqui um título simples, chamado Observação. Vamos imaginar que esse texto que eu estou usando aqui, essa parte aqui em especial, eu posso estar utilizando para outros documentos, ok? Outros arquivos, ou neste documento, particularmente em algum outro lugar, ok? Eu preciso que essa observação, no caso aqui, apareça em outros momentos desse documento ou de outro arquivo, ok? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Nós vamos selecionar então essa parte, ok? E nós vamos vir aqui no Inserir, tá? E nós vamos fazer o nosso bloco de construção. Como que funciona isso? Nós vamos vir aqui em partes rápidas, ok? Nessas partes rápidas, nós vamos clicar, ok? E nós vamos vir aqui, ó, salvar seleção na galeria de partes rápidas. Perfeito? Vamos clicar e vai aparecer esta janela para mim. Nessa janela, eu vou ter um nome que eu vou deixar como observação mesmo, ok? E aqui eu posso ter outras informações, né? Eu vou colocar aqui como descrição, vou colocar aí teste para Word, ok? Vamos colocar essa observação, vou dar um OK e pronto. Vou tirar aqui do zoom. Veja só, eu já fiz meu bloco de construção. E o que vai acontecer? Vamos imaginar, eu vou descer aqui então um pouco a barra de rolagem. Vamos imaginar que aqui, nessa parte do texto, tá? Eu precise novamente daquela observação. Então eu vou digitar a palavra observação. Repare que eu vou digitar ela em minúsculo. Isso não tem absolutamente nenhum problema. Acabei de digitar a palavra, como você está vendo aqui, ok? E eu vou fazer o quê? Apertar o F3. Olha lá, a observação que eu tinha feito lá em cima, o texto que eu fiz lá em cima, ele foi colado aqui embaixo. É quase um copia e cola, ok? Parece que é um copia e cola, mas foi um bloco de construção que eu fiz. E para provar para vocês que não é simplesmente um copia e cola, nós vamos vir aqui então, num arquivo novo, ok? Vamos fazer esse exemplo. E eu vou digitar a palavra observação de novo. Olha lá. Digitei a palavra observação, vou apertar o F3. Prontinho. Eu tenho a minha observação, o meu texto inserido novamente em outro arquivo. Vamos voltar à nossa apresentação. E vamos entender a função F4 agora. O F4 é repetir a última ação, né? Vamos voltar ao Word. Olha lá, pessoal. Vamos pegar então, fazer um exemplo aqui simples. Ele faz a última ação. Então, vamos selecionar aqui essa linha e vamos colocar um exemplo bem simples. Vamos colocar negrito, ok? Perfeito? E vamos verificar agora o seguinte, olha. Eu gostaria de colocar o negrito em outras palavras ou em outros lugares. O que eu teria que fazer aqui? Eu poderia estar selecionando e clicando novamente o negrito. Mas se eu apertar o F4, olha lá, ele repete para mim a minha última ação. Perfeito? Se a minha última ação, veja só, eu vou selecionar aqui a palavra economize. Vou colocar negrito e vermelho. Perfeito? Vou então agora pegar uma outra palavra
por exemplo, a palavra botões aqui e vou apertar o F4. Olha lá, você vai perceber que ele só colocou o vermelho. Por quê? Porque ele só repete a minha última ação. Perfeito, então? Só dando um zoom para vocês verificarem a diferença. Olha lá. Ok? Voltando, então, à nossa apresentação. Então, agora, o comando F5, pessoal. Ok? O F5 ele faz o quê? Ele comando ir para. Então, o que isso quer dizer? Vamos voltar então ao Word. No Word, você vai perceber que eu vou colocar o meu cursor aqui em cima, no início do texto. E como nós dissemos antes, nós temos aqui algumas páginas, ok? Vamos ver, 3 páginas. Perfeito? Voltei. Então, eu rolei aqui as páginas para que vocês percebessem aqui a quantidade de texto exatamente. Então, o meu cursor, se eu simplesmente clicar o F5, ele vai abrir essa janela aqui para mim. Vamos dar um zoom. E eu vou colocar aqui aonde eu quero que o cursor fique. Então, por exemplo, eu vou eu vou clicar aqui em linha, ok? Percebendo aqui, vamos deslocar um pouquinho aqui para cima, percebendo que meu cursor está na primeira linha. Então, eu cliquei em linha, vou vir aqui nesta área aqui, nesse espaço, ok? E eu vou simplesmente colocar o número da linha que eu quero que ele fique, ou seja, qual linha que eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique, por exemplo, na 5ª linha. E eu vou clicar no ir para. Olha lá, o meu cursor, quando eu fechar aqui, ele foi para a 5ª linha. Vamos ver. Olha lá, cursor piscando na 5ª linha. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá novamente. Se eu apertar o F5 e eu colocar aqui página, eu estou na primeira página. Se eu digitar aqui o número 3 e eu colocar o ir para, olha lá, eu vou para a 3ª página, vou fechar, você vai perceber que o cursor está piscando. Esse é o resultado, então, da função F5. Vamos voltar para a nossa apresentação. A função F6, né? Para que ela serve efetivamente? Ir para o painel ou quadro. E o que é isso? Então vamos voltar ao Word. Veja, pessoal, ir para painel ou quadro, nós vamos então verificar aqui, ó, antes de mais nada, a barra de status, ok? Essa área aqui, essa linha azul aqui embaixo. Vou dar um zoom. Vamos lá. Olha aqui. Ela te dá aqui algumas informações aqui. E o que o F6 ele vai fazer? Vamos lá voltar. Quando eu pressionar o F6, raramente você vai perceber, mas aqui houve um destaque. Tá vendo aqui, ó? Página 1 de 3. Olha lá. Página 1 de 3 houve um destaque. Se eu simplesmente teclar a seta para o lado direito, olha lá, eu vou deslocar entre esses painéis, esses campos aqui, ó. Perfeito? E é isso que o F6 faz. Quando você aperta o F6, ele vai simplesmente marcar esses campos aqui embaixo. Então veja só, vou tirar do zoom. Se eu apertar o Enter, olha lá, teclando o Enter, ele me dá aqui a quantidade de páginas, 1 de 3. Perfeito? Esse é um dos painéis. Vou fechar então aqui. Ok? Vou apertar o F6 e vou deslocar então a seta para a direita. Veja só, dando Enter, ele vai me dar então a quantidade de palavras ou caracteres ou parágrafos e linhas que eu tenho aqui nesse documento. Perfeito? Vou fechar e ele vai fazendo assim com os campos, né? Olha lá, vou para a direita novamente, vou dar um Enter
ele vai estar falando aqui, fazendo o quê? Chamando a ortografia do documento. Essa é uma forma aqui embaixo de eu chamar o comando se eu quiser. Vou fechar novamente, certo? E novamente vou dar o F6. Olha lá, ele me dá aqui, ó, o idioma. Qual é o idioma que eu estou utilizando? No caso, o português Brasil. Vou fechar aqui. Perfeito? E por último, dando o F6, o último campo aqui, o último painel que ele me dá, é o que? Fazer uma macro no Word. Aí já envolve o Word um pouco mais avançado. Isso no futuro nós vamos estar fazendo também. Ok? Vou fechar. Então aqui o F6 ele vai me dar nessa área, ok? Nessa área, o deslocamento aqui, a passagem aqui dos painéis desses comandos. Perfeito? Voltando então para a nossa apresentação, nós vamos ficar por aqui para que o vídeo não fique muito longo e depois nós vamos verificar o restante das outras funções do teclado. Ok, pessoal? Um forte abraço, até a próxima. Não esquecendo de dar aquela forcinha aí pra gente, né? Se inscrevendo no canal e dando um like aí pra gente.